Amém? Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Amém? Todos encontraram? Todos têm a Bíblia? Se tiver algum visitante sem a Bíblia, por favor, membro, verifique e compartilhe com ele a palavra do Senhor, para que todos possam acompanhar a leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler apenas o verso 31 e 32 por enquanto. Verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Amém, irmão? Você pode tomar seu assento. Glória a Jesus. A maior esperança da igreja, irmãos, é o que foi cantado aqui essa noite. É o retorno do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, irmãos. É por isso que nós estamos aqui reunidos. É por isso que nós aguardamos essa promessa com fé, com afinco, com gozo, apesar das dificuldades que nós enfrentamos nessa vida. O que nos anima, o que nos dá fôlego, força a continuarmos caminhando é essa promessa. Jesus Cristo, Ele prometeu que Ele irá vir nos buscar para vivermos com Ele, como Ele prometeu na sua palavra. Mas enquanto, irmãos, nós estamos nessa vida, nós temos que olhar para a palavra de Deus e buscarmos os ensinamentos do Senhor para vivermos a vida aqui nesta terra da melhor maneira possível. Ele nos instrui a respeito disso. Ele nos instrui para que venhamos viver uma vida quieta, uma vida sossegada. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos levantar as nossas mãos santas em todos os lugares, fazer orações, clamar pelos nossos governantes, pelos governantes que estão em eminência. E você vê várias dicas, vários conselhos na palavra de Deus de como o crente ele deve viver nesse mundo. E o que nós acabamos de ler é mais um desses conselhos, mais uma dessas dicas que não foi escrita e dada pelo apóstolo Paulo, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é um texto bastante conhecido, bastante famoso, faz parte do Sermão do Monte, que é o discurso mais longo e mais conhecido do Senhor Jesus Cristo, registrado nos Evangelhos. E aqui nós lemos a respeito da ansiedade que todo ser humano tem. Eu tenho ansiedade, você tem ansiedade. Então Jesus, sabendo que este é um motivo, uma razão suficiente para poder ele ministrar isso no seu sermão, ele abre parte do Sermão do Monte e fala sobre esse assunto que é de suma importância. Quantas pessoas você conhece que são muito ansiosas? Talvez você é uma pessoa muito ansiosa, que quando chega uma situação, um momento crucial, um momento específico na sua vida, algo que você tem que realizar, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, e você fica muito ansioso sobre isso, isso acaba te afetando de tal maneira que você perde o controle, e quando chega naquela situação, você acaba sendo afetado por essa ansiedade, e aquilo que você planejou fazer por tanto tempo, se esforçou, se esmerou, talvez não saia da melhor maneira possível, devido à sua ansiedade. Obrigado, mano. O que Jesus tem a nos ensinar em relação a isso? Primeiro, nós lemos aqui o verso 31 e 32, onde ele diz que para nós não andarmos inquietos. Essa inquietude aqui, ela é um sintoma de ansiedade, como nós vamos falar daqui a pouco. Mas o que vem a ser essa ansiedade? Como eu falei, todos nós temos um pouco de ansiedade. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos, em certa medida, todos nós somos ansiosos. Ansiedade é uma ânsia, uma aflição, um nervosismo que antecede momentos cruciais. Então, esse nervosismo normal que o ser humano tem quando está perto de um momento crucial da vida dele, é denominado de ansiedade. Como eu disse, em certo sentido, todos nós somos ansiosos. O problema com a ansiedade, quando ela se torna desproporcional.
quando ela é tão grande na sua vida que faz com que você perca o senso crítico, a razão, quando isso afeta o seu sistema nervoso de tal maneira que você não consegue fazer aquilo que deveria fazer, que você até costuma fazer bem, mas por causa desse sentimento você acaba não fazendo tão bem assim por causa dessa ansiedade. Então a primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre esses sintomas da ansiedade. É claro que eu não sou nenhum especialista do assunto, mas nós vamos dar uma visão bíblica, né? Não uma visão psicológica do assunto, mas uma visão bíblica segundo o que o Senhor Jesus ele tem a nos ensinar. E sabemos que a ansiedade não é algo apenas secular, né? O crente também ele é ansioso. Esse sentimento pode também tomar a sua mente caso você não venha vigiar. E alguns dos sintomas que nós podemos ver neste trecho das Sagradas Escrituras, que eu separei aqui para a gente comentar essa noite. Então, primeira coisa, quais são esses sintomas? Para você perceber se a sua ansiedade é mais do que uma ansiedade normal, mais do que aquele nervosismo que antecede um momento importante. Por exemplo, tem gente que é muito ansioso e fica nervoso quando vai falar em público. Não é assim? Às vezes vai cantar aqui em cima, fica nervoso, treme, a perna treme. Algumas pessoas na hora de pregar a primeira vez fica muito nervosa e treme um pouquinho na hora de orar, enfim. Isso acontece com todo mundo até que a pessoa começa a se acostumar com aquilo e aquela ansiedade não tem mais domínio sobre ela. Então ela começa a controlar aquele medo, aquele nervosismo, aquela ânsia, aquela preocupação. Mas o que Jesus tem a nos falar aqui sobre esses sintomas? No verso 25, que nós não lemos, vamos ler agora, ele fala: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Então Jesus fala que um dos sintomas da ansiedade é esse cuidado exagerado. E cuidado aqui, mas no sentido negativo da palavra. Não é quando você é cuidadoso com as suas coisas, não. Tá? Em outras versões bíblicas aqui chama-se cuidado de preocupação. Então, quando você deixa que essas coisas da vida, esses momentos que você vai ter que passar por eles, te preocupem de uma maneira tal que essa preocupação venha te causar mal, essa ansiedade, ela já tem que ser cuidada e tratada para que esse problema não venha se tornar em algo maior, em algo pior. Então Jesus fala que esse cuidado exagerado, essa preocupação, que a própria palavra já diz, né? Preocupação, é quando você se ocupa com algo antes mesmo dessa coisa chegar até você. Então você antecede o problema, você fica tão ansioso que o problema nem chegou ainda, você nem está passando pela prova ainda, e você já está preocupado. Tem gente que está reclamando dentro da prova, mas a gente está falando, ai meu Deus do céu, se eu passar pela prova que fulano está passando, eu vou ficar... Nem passou por nada ainda, mas já está pensando que se fosse ela na situação da pessoa, ela já está se preocupando por algo que nem a atingiu ainda. Não chegou nem perto dela ainda, mas ela está se preocupando. Está se ocupando a sua mente, ocupando o seu coração por algo negativo, por uma visão pessimista, por uma preocupação exagerada, e aquilo já lhe faz mal. Então Jesus, sabendo disso, ele separa esta parte do Sermão do Monte para falar: olhem, não tenham cuidados exagerados. Não se preocupem. Então, este primeiro sintoma da ansiedade é a preocupação. E no verso 31, o segundo sintoma que a gente pode ver aqui no texto, o verso que a gente leu, ele fala: não andeis, pois, o quê? Inquietos. Então, além de estar preocupado, essa preocupação se converte em uma inquietude. Aquilo que é algo mental, que está apenas aqui na mente dela, começa a se materializar e ela começa a agir de maneira inquieta devido a esse problema que ela está antecipando sobre a vida dela. E ela já começa a ficar inquieta, aí começa a vir insônia, aí não dorme direito, aí tem que ficar tomando remédio, e conversa e fala, e está preocupado com aquilo de tal maneira que aquilo vai lhe fazendo um mal, traz esse peso sobre ela, e a situação nem chegou ainda. O problema está lá na porta, e ela está antecipando esse problema com essa preocupação, com essa inquietude. O que Jesus trata aqui, ele fala as causas da ansiedade, ele cita duas causas aqui para a ansiedade que nós lemos.
No verso 25 também, que a gente já leu, nós vamos ler novamente. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de quê? Comer, ou pelo que haveis de... Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então Jesus usa situações corriqueiras da nossa vida, que é o quê? O alimento e a vestimenta. E se a pessoa não vigiar, por causa de situações, de coisas que são tão corriqueiras da nossa vida, ela vai ficar ansiosa, preocupada, com cuidado exagerado, que isso pode lhe afetar algo muito sério na sua mente, no seu coração, até mesmo na sua caminhada com o Senhor. Então, primeiro nós vimos sintomas, que é a preocupação exagerada, né, a preocupação, inquietude. Agora, como causa? Escassez de roupa, comida, escassez das coisas básicas que nós precisamos para sobreviver. Imagine um pai de família desempregado. Imagine uma dona de casa que tem o costume de trazer sempre o sustento para o seu lar, sai cedo para trabalhar e por algum motivo ela fica desempregada. E ela começa a ver, a despensa está cheia ainda. Está recebendo ainda o auxílio-desemprego, ainda tem o dinheiro da rescisão, ainda está lá, ainda não acabou, mas ela já começa a se preocupar. A despensa está ficando vazia, né? O auxílio-desemprego está passando os meses e eu não consegui emprego ainda. O dinheiro da rescisão na poupança está acabando. E começa a se preocupar com isso. São coisas simples da vida, não é verdade? Porém, realmente podem trazer grande dano à nossa mente, irmãos. Traz grande dano à mente do homem de Deus, da mulher de Deus, se ele não fizer o que nós vamos ver daqui a pouco, que Jesus nos ensinou. Então, o que pode causar essa ansiedade a nós? É quando você está numa situação complexa, complicada da sua vida e você não se sente impotente diante dela. Quantas situações você olha e fala assim, eu não posso fazer mais nada em relação a isso. Eu estou impotente em relação a essa situação. Não há nada mais que eu possa fazer para mudar este quadro. Talvez você já fez de tudo. Nesse exemplo do pai de família que foi desempregado, talvez ele já correu atrás de emprego, ele já colocou currículo, ele usou parte do seu dinheiro para poder se capacitar em outra área, enfim, fez de tudo ao alcance humano para conseguir, né, um novo emprego, mas não conseguiu, ele só vê as coisas indo embora e não vê uma solução para ele. Então essa situação vai gerar nele o quê? Uma ansiedade. Ele vai ficar com esse sentimento na sua cabeça que se ele não vigiar, isso vai trazer grande dano para ele. Por quê? Porque a ansiedade ela não resolve o problema. A ansiedade é igual mágoa. As pessoas vivem falando, mágoa só faz mal para quem guarda. Porque quem bateu não está nem aí. Até falar, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Então você com aquela mágoa no seu coração, te faz bem essa mágoa? Não. Essa mágoa vai fazer você ver aquela pessoa se dando mal como vingança? Não. Você vai fazer mal apenas a você que tem essa mágoa dentro de você. Mesma coisa a ansiedade. Olha o que Jesus fala no verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, as suas preocupações, as suas inquietudes, acrescentar um côvado à sua altura? O que Jesus está falando? Olha, esse tipo de sentimento ele não pode mudar nada a realidade que está à sua volta. Não adianta ficar ansioso. Não adianta ficar preocupado. Não adianta você perder noites sem dormir por causa desse tipo de sentimento, porque isso não vai mudar. Ah, pastor, mas é complicado, é difícil. O que eu tenho que fazer? Como eu vou agir? É complicado, realmente é. Realmente é complicado. Ninguém está falando que não é, mas o que eu estou querendo dizer é que por mais que você esteja enfrentando este problema, esse tipo de sentimento, nada irá acrescentar para mudar essa situação. Não vai mudar, irmãos. Não vai mudar. Então, causas da ansiedade, como nós falamos, escassez, os problemas diários que nós enfrentamos diariamente na nossa vida, quando passamos por situações complicadas. Agora, a questão da ansiedade, irmãos, é quando nós estamos enfrentando os riscos de acontecerem algo, e não de fato o algo em si. E como eu falei, o problema está lá atrás, lá na frente. E eu já estou me preocupando com ele. Então não enfrentei ainda ele de fato. Nesse exemplo que eu dei, o alimento ainda está lá, mas já estou me preocupando. Não. Jesus nos ensina nesse mesmo capítulo mais para frente o quê? Que basta cada dia o seu mal.
As pessoas estão passando sérios problemas, irmãos, porque elas estão trazendo um peso desproporcional. Ela não consegue aguentar aquele peso todo, mas ela quer trazer aquele peso sobre si e quer carregar todo o peso do mundo, quer carregar o peso de toda uma vida futura em um dia. E Jesus nos ensina: basta a cada dia o seu mal. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Não devemos trazer problemas, antecipar problemas que de nada nos fará bem, a não ser o mal que nós estamos vendo aqui. Esse é um caso tão sério, tão importante, que Jesus separa parte do seu sermão para tratar sobre isso. Isso é algo muito sério. Então falamos sobre sintomas, sobre casos. E agora, como solucionar? Como mudar a nossa forma de pensar, já que é muito complexo devido à situação que eu coloquei aqui, o exemplo que eu dei, realmente é muito complexo. Como vencer esse sentimento? Como superar isso? Como fazer com que esse tipo de percepção do problema não afete a minha vida, a minha intimidade com Deus, a minha relação com a minha família? Porque o pai que passa por isso, com certeza, ele acaba tendo problemas no relacionamento familiar, porque ele vai se sentir impotente, incapaz, vai se culpar, e a esposa vai ficar ali também sem saber o que fazer para poder ajudar, ele vai trazer uma culpa desnecessária sobre si, e vai acabar afetando toda a casa, toda a família. Tudo isso nós sabemos. Mas e como superar isso? Jesus nos ensina, irmãos. Jesus tudo nos ensina. Olha o que ele fala aqui no verso de número 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, como eu falei, ele deu o exemplo da comida e ele deu o exemplo das roupas, da vestimenta. Nesse verso 26, ele fala sobre o alimento. Ele fala: olhe para quê? Para as aves do céu. Sabe o que a ansiedade faz com a gente? Ela nos cega. Quando a gente está ansioso, preocupado com o problema, você fica tão imerso naquilo que você não consegue perceber a realidade da sua volta. Então Jesus nos convida essa noite: olha, pare e olhe. Perceba o que está ao seu lado. Perceba o que está à sua volta. Contemple o mundo que Deus criou e gere. E domina. Perceba o mundo que Deus controla. Perceba o mundo que Deus ainda é soberano. Perceba o mundo que não saiu e não fugiu do controle de Deus. Perceba esse mundo que está sob os cuidados de Deus. Perceba esse mundo que ainda está sobre as mãos de Deus. Olhe para as aves do céu. Pare de ficar cego no seu problema. Para de achar que o mundo está rodando à sua volta. E olhe para o lado. Olhe para as aves dos céus. O que elas têm melhor do que a gente? Ele não falou no final do versículo 26, não tem de vós muito mais valor do que elas? Temos ou não temos muito mais valores do que essa parte da criação de Deus? Claro que temos, irmãos. Deus mandou nós dominarmos, sujeitarmos toda a criação. Isso foi designado ao homem. Então ele fala: olha, olhe para as aves dos céus, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. O cuidado que Deus tem com as aves, o cuidado que Deus tem com os animais, Ele muito mais tem cuidado conosco. E como nós podemos perceber que Deus tem cuidado dos animais? Porque a gente pode ver lá no livro de Gênesis que Deus, quando criou os animais, ele abençoou o dia e abençoou a sua criação. Nós sabemos que Deus tem cuidado sim dos animais, porque são parte da sua criação. E mais para baixo, que agora no verso que ele fala em relação à vestimenta, porque como eu falei, fala em relação à comida. Mas no verso 28 ele fala: e quanto ao vestido? Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam.
E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Como que Jesus sabia que Salomão não se vestiu como os lírios? Qual foi a base de Jesus para saber disso? Como que Jesus pôde conhecer a vida? Eu estou falando, é claro que Jesus é Deus, tá, irmãos? Jesus homem, qual era a base do Jesus homem para ele conhecer a vida de Salomão? As escrituras, não eram? Jesus não abriu lá em Lucas 4 o profeta Isaías e falou que aquele dia estava se cumprindo aquela profecia? Jesus não era preparado como todo judeu nas Sagradas Escrituras, ele não conhecia o nosso Antigo Testamento, a Bíblia judaica, ele conhecia, irmãos. Sabe por que ele pôde aconselhar os ansiosos? Porque ele olhava para o mundo, via aves e via lírios, mas ele olhava para a Escritura e viu o exemplo de Salomão. Como eu falei, a ansiedade ela te cega, você não consegue olhar para nada além do seu problema. Mas o convite que eu te faço essa noite, meus irmãos, é pare de olhar um pouco para isso que te inquieta. E comece a olhar para o mundo que está à sua volta e o compare com a Escritura que está em suas mãos. Olhe para as Escrituras. Primeiro olhe para o mundo que está à sua volta. Olhe para o cuidado de Deus no mundo. Agora olhe para as Escrituras e compare como que Deus tem cuidado de nós. Esse mesmo lírio, olha o que Jesus fala tão profundo, esse mesmo lírio que é tão belo, esse mesmo lírio que Salomão não se vestiu como nenhum deles, era o mesmo lírio que hoje crescia no campo, mas amanhã logo morria e era atacado ao fogo. E ele te pergunta, não te vestirá o Senhor muito mais do que esses lírios que hoje estão aqui e amanhã não mais estarão? Claro que sim, irmãos. Claro que sim. É porque essa cegueira que nos cerca, essa cegueira que nos envolve, que nos impede de perceber essas coisas tão simples, elas te impedem de perceber coisas tão simples como essas. De que Deus, apesar de todo problema, apesar de toda dificuldade, Ele tem cuidado de nós, irmãos. Ele tem cuidado de você. Nada irá te faltar. Nada irá te faltar. Perceba que apesar da dificuldade que você tem passado, repare que quantas vezes você ficou ansioso por muitas coisas e hoje você está aqui. Você já não passou por isso? Lembra de um problema que você teve há pouco tempo? Lembra como você estava pouco tempo antes desse problema? Agora lembra que você está aqui hoje, olha, esse problema já passou. Esse problema já passou. Porque os problemas da vida do crente, eles vêm e eles vão. Eles vêm e eles vão. Mas, irmãos, nós que confiamos no Senhor, como diz o salmista, nós somos como os montes, como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você permanece para sempre em Cristo. Cristo é a rocha inabalável. E aqueles que estão sobre Ele, esses permanecem para sempre na rocha inabalável, que é Cristo, irmãos. Não permita que nada, nenhuma dificuldade, não importa qual seja o tamanho dela, irmãos, não importa se ela está chegando e você já está antecipando ela, ou não importa se você já está passando por ela, está no meio da tormenta, não importa se você está no seu barco e olha lá no horizonte o tempo fechando e já fica preocupada, ou não importa se a tempestade já chegou no teu barco e está quase na pique. O que importa, irmãos, é que quando você olha para esse mundo, para essa imensidão de mar que parece que vai te engolir, Deus ainda controla ondas, Deus ainda acalma o mar, Deus ainda tem o controle. Deus não perdeu o controle do mundo. Às vezes nós olhamos para o mundo, irmãos, e achamos que está um caos, achamos que está um problema, uma dificuldade, parece que Deus não está olhando, não está vendo, parece que nada está acontecendo. Mas Deus está no controle, irmãos. Deus ainda está no controle. Nós enxergamos um palmo à frente do nosso nariz, irmãos. A visão de Deus é muito mais profunda, muito além. Como diz lá no profeta Isaías, os pensamentos deles são bem mais altos do que os nossos. Assim como o céu está bem mais alto que a terra, assim são os pensamentos de Deus, mais altos do que os nossos.
a gente jamais vai conseguir alcançar, sondar os pensamentos de Deus, irmãos. Quando nós olhamos para o problema e olhamos para nós ficamos ansiosos. Mas quando nós olhamos para o problema e olhamos para Deus, nós ficamos tranquilos. O problema da ansiedade é a sua percepção do problema, é como você lida com ele. Porque se eu olho para a escassez que está chegando na minha casa, se eu olho para o problema que eu estou enfrentando, a escassez que está chegando, e eu começo a olhar para a escassez, olhar para as minhas condições humanas, eu só vou ver o quê? Fraqueza. Eu só vou ver dificuldade. Eu só vou ver impotência. Eu só vou ver falta de condições de mudar a situação. Mas quando eu olho para Deus, que tem um domínio, que tem um poder, que nada foge das suas mãos, irmãos, eu descanso. Descanse em Deus. Descanse em Deus. O pastor pregou aqui domingo sobre Davi. Foi domingo, né, pastor? Domingo à noite, né? Sobre Davi e Golias, os problemas, os gigantes que nós enfrentamos. E pegando um pouquinho da mensagem do pastor, né, aquele exemplo lá de Davi com Golias, todos os soldados faziam o quê? Ficavam com medo. Porque eles olhavam para um homem de 2,98 metros, né, pastor? 2,98 metros e ficavam como? Com medo. Se eu olho para o problema desse tamanho e olho para mim, eu vou sentir o quê? Medo. Mas Davi olhou para o problema daquele tamanho e olhou para quem? Para ele? Pastorzinho de ovelha? Não, irmãos. Quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus de Israel? Quem é esse? Quem é esse? Você percebe que é o modo que você enfrenta que faz toda a diferença. Se você olhar para si, você vai ficar ansioso e vai ficar cheio de medo. Mas se você olha para Deus, você vai ter coragem de enfrentar. Você vai pegar as suas pedras e vai em frente ao teu gigante. Porque Deus é contigo. E não tem ansiedade que vai te desanimar, que vai te deixar em depressão, que vai te deixar com culpa, que vai te deixar impotente, não, porque Deus está conosco. Deus está conosco, irmãos. Você tem valor. Nós lemos no final do verso 26, não tendes vós muito mais valor do que elas, do que as aves. Você tem valor para Deus. Você é importante para Deus. E eu não estou falando aqui para poder massagear o seu ego, não. Não é isso. Só quero que você perceba que Deus, Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você, irmãos. Deus tem cuidado de mim, irmãos. Quantos testemunhos já ouvimos aqui? Quantos testemunhos eu poderia estar contando aqui, irmãos? Olhe para a sua vida e veja o quanto Deus já fez. Por que você vai deixar esse problema que você está enfrentando agora, ou que está chegando, te desanimar? Por que você vai jogar a toalha agora? Não, irmãos. Versículo 32. Que nós já lemos, vamos reler. Todas estas coisas os gentios procuram. Jesus está aqui diferenciando o crente do gentio. Essa ansiedade, essa percepção do problema, é coisa de mundano, irmãos. É coisa de gentio. É coisa de quem não tem compromisso com Deus. Por que é coisa de gentio? Porque ele não tem Deus no coração. Então quando ele olha um problema, quem está diante do problema? É ele. É ele mais ninguém. Ninguém está com ele. Ele não invoca a Deus. Porque ele não tem Deus por Deus. Ele não clama a Deus. Porque ele não considera o Senhor como seu Deus. Então essa ansiedade, irmãos, essa preocupação exacerbada pelo problema que enfrenta, é coisa de pessoa que não tem Deus no coração. E se você tem passado por isso, irmãos, é porque você não tem olhado para o teu Deus. Ou você não tem percebido que Ele está contigo no meio da batalha. Você está olhando para si, achando que você que vai vencer, você que vai lutar. Não! Deus está contigo. Então Jesus fala, olha, isso quem faz são gentis. Essas coisas são eles que procuram.
Continuando no versículo 22, ele diz, olha, de certo, com certeza, vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe das nossas necessidades. Deus conhece cada uma das suas necessidades. E ele deixa bem claro, o Pai Celestial, para não haver dúvidas. Porque se o Pai natural não te conhece bem o suficiente para saber daquilo que você precisa, você tem um Pai Celestial, que te conhece melhor do que ninguém. Conhece todos os teus problemas, todas as tuas necessidades. E Ele tem cuidado de você. Deus conhece as nossas necessidades. Verso 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Tudo que diz respeito a esta vida não tem que ser primazia, não tem que ser prioridade. O que Jesus está falando é, olha, se preocupe com o reino, se preocupe em se preparar para a eternidade, se preocupe em viver uma vida cristã, santa, pura, digna, que o resto Deus cuida. E não me entenda mal, não estou falando aqui para você falar, olha, então agora vou chegar amanhã, né, pedir demissão, que agora Deus vai me suprir. Não vai nessa não, que você... Não é isso que eu estou falando. Estou falando que quando você não coloca o seu coração nas coisas deste mundo, mas tem a prioridade nas coisas celestiais, no reino de Deus, tudo aquilo que você tem feito aqui neste mundo, Deus vai dar crescimento. Deus vai abrir portas. Deus vai acrescentar, porque Ele é Deus, porque Ele conhece as tuas necessidades. Esse é o Deus que você serve, irmão. Esse é o Deus que quer você fazer descansar no meio de um mar que está cheio de tormenta, com ondas gigantes. Ele quer que você descanse. Descanse em Deus. As ondas estão batendo no teu barco, né? Faça como Jesus. Descanse, repouse, porque Deus vai fazer que você chegue do outro lado. Este barco, ele tem um destino. Este barco, ele tem um destino traçado por Deus. Não importa o que aconteça no percurso, ele vai chegar do outro lado. Ele vai chegar do outro lado. Se eu estou num barco que Deus me garantiu que vai chegar do outro lado, mas eu enfrento a maior tempestade que um barco possa enfrentar, mas Deus me garantiu que eu vou chegar do outro lado, eu vou descansar em paz. Não importa o que eu esteja passando, Deus disse, garantiu que eu vou chegar do outro lado. Essa é a promessa que você tem. Não importa o que você passa nessa vida, você vai chegar do outro lado. Ninguém pode tirar a sua salvação, irmãos. Ninguém pode. Você pode entregá-la. Você pode rejeitá-la. Você pode até mesmo se apostatar da fé, abandonar. Você pode. Mas alguém tirar de você sem a sua permissão? Ninguém. Ninguém te pode arrancar desse barco. Ninguém. Você tem o destino garantido pelo Senhor. Descanse em Deus. Busque o seu reino em primeiro lugar, que tudo no mais Ele irá lhe acrescentar. E no verso 34 que nós citamos, mas não lemos: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Um passo de cada vez. Falam por aí que a depressão é quando você tem problema com o passado, né? E a ansiedade você tem problema com o futuro. Então a pessoa quer trazer o passado para o presente, aí vive depressiva. Quer trazer o futuro para o presente e vive ansioso. Por que você não vive cada dia? Viva cada dia. O que Jesus nos ensinou, se você voltar aqui, olha, um pouquinho aqui nesse capítulo
Tô sem óculos aqui, tá um caso sério. Meu óculos quebrou, tô fazendo outro, nesse meio tempo a gente fica cego, né, irmãos? Deixa eu achar aqui direitinho. É aqui o Mateus 6:11. É dentro da oração conhecida como oração do Pai Nosso, né, que começa aí no verso 9, né? Olha o que Jesus nos ensina a orar no verso 11, Mateus 6:11. O pão nosso de cada dia nos dá ontem, amanhã, não, né? Jesus nos ensina uma oração diária, irmãos. Uma dependência diária de Deus. É com o seu hoje que você tem que se preocupar. Hoje você teve o que comer? Hoje você teve o que se vestir? Né? Então dê glória a Deus por isso. Dê glória a Deus por isso. Porque o amanhã Deus tem cuidado para você. O amanhã Deus tem preparado para você. E Deus não prometeu um amanhã de regalias não, tá? Não pense assim, então eu vou descansar hoje, vou dormir, porque amanhã vou acordar e a mesa vai estar pronta. Não pense que seja isso. Não. Deus, Ele cuida das nossas necessidades, não das nossas futilidades. Ele não tem obrigação com futilidade de ninguém. O compromisso que Ele tem com o crente são as necessidades do crente. As suas necessidades estarão com certeza supridas amanhã. Aí você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque é isso que esse versículo quer dizer. Ele fala, olha, eu passei, tive muito, tive em abundância, mas também tive o que? Em escassez. Por isso eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas porque eu já passei por todas as situações. Eu sei passar fome, mas também sei ter abundância de alimento. Por isso que eu posso tudo naquele que me fortalece. É isso que o verso quer dizer. Aí você poderá dizer como Paulo: eu posso tudo em Cristo, em Deus que me fortalece. É Ele quem te fortalece. Você não é forte por si mesmo. A sua força não vem dos seus músculos. Não seja prepotente, altivo ao dizer que eu fui e conquistei pelo meu esforço, pelo meu trabalho. Não. Esse músculo que mexe aí no seu corpo só está mexendo, só tem força porque Deus permitiu. Porque se Deus tirar o teu fôlego de vida, você nem levantaria da sua cama nesse dia. Deus te dá força e vigor. Deus te fortalece a cada dia. Para cada dia você fazer essa oração: Pai, me dê o meu pão diário. Para cada dia você poder dizer: eu posso, porque é Ele quem me fortalece. Para você poder dizer: olha, basta cada dia para mim. Basta o mal de cada dia, basta o problema de cada dia. Porque nós devemos ver um dia após o outro. Essa é a solução para a ansiedade. Quer ficar livre de ansiedade? Pare de olhar para o seu problema e para si. Olhe para o seu problema e olhe para Deus. Olhe para as Escrituras Sagradas, como Jesus consultou nela e pegou um exemplo de Salomão, como Jesus pôde perceber pela atuação de Deus no mundo, como Ele cuidava das aves, como Ele cobria os lírios. Então, se você olhar para o que Deus já fez, faz e fará, você perceberá que o problema que você está enfrentando será mais um que ficará na conta de Deus. Mais um que você vai testemunhar amanhã. Porque você vai colocar diante de Deus, Ele vai atuar com certeza, e com certeza vai ser mais uma história para você contar. Olha, aquele problema passou. Aquela dificuldade já foi. E agora mais um testemunho a ser contado, irmãos. Então que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie para que possamos estar com os nossos olhos firmes nele. Porque se os nossos olhos estiverem firmes no Senhor e não naquilo que nos aflige, irmãos, com certeza, a nossa vida será uma vida cristã com muito mais fé, com muito mais produção, com muito mais coisas boas a serem vistas, a serem realizadas. E não uma vida que vai murchando, que vai definhando, porque esses problemas nos arrastam para baixo e nada podemos fazer. Não. Quando você olha para o Senhor, você vai ver que vai ser uma vida de progressão,
crescimento, nada vai tirar a sua paz, nada vai tirar a sua alegria, nada vai tirar o seu sossego, o seu sono, porque você sabe que você tem um Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.